situações podem ser atuais. Quais seriam as causas atuais dos nossos sofrimentos? Causas atuais, de agora. Eu estou sofrendo por alguma razão, alguma coisa acontece. É simples. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam a fazer o seguinte: primeiro, olhe para dentro de você mesmo, faça um balanço da sua vida. O que você fez que gerou esse sofrimento? Todo mundo pode fazer isso aí, né? Hoje, por exemplo, eu posso estar sofrendo de uma cirrose danada, com o fígado todo em pedaços. Aí eu vou fazer um balanço da minha vida também. Eu bebi, enchi a cara a vida inteira. Eu vou esperar o quê? Não é? São as causas atuais. E outras coisas que cada um pode fazer uma avaliação. Não vamos aqui fazer uma lista de exemplos. Cada um sabe na sua vida. Seriam as causas atuais. São muitas as causas do nosso sofrimento. Que nos causa o sofrimento hoje, no dia de hoje. Que a gente começar a lembrar é o que eu fiz na infância, o que eu fiz na adolescência, o que eu fiz como adulto, o mal que eu causei para um amigo do serviço, o mal que eu causei para minha esposa, para o meu marido, e hoje estou sofrendo as consequências. E assim funcionam as causas atuais dos nossos sofrimentos. As causas anteriores. As causas anteriores são aquelas que se referem aos atos praticados por nós na nossa última ou outras encarnações anteriores. Essas causas que são esquecidas, nós não lembramos, mas fazem parte. Essas causas explicam por que determinados sofrimentos a gente não consegue explicação. Eu não vejo na minha vida presente uma razão. Por que eu estou assim? Por que eu tenho esse problema? Eu não enxergo, eu não fiz nada de mal nessa encarnação. Nessa não. Mas, em outras vidas, nós fizemos coisas que hoje estamos pagando. Isso explica, por exemplo, por que pessoas têm que nascem numa miséria terrível, não conseguem se levantar? Por que pessoas têm que nascem em berço de ouro? Por que pessoas têm que são saudáveis, a vida inteira saudáveis? Por que pessoas têm que nascem sem braço, sem a mão, nascem cegos? Deus quis assim? Isso eu não ouvia quando era menino, na minha religião de origem. E eu ficava confuso. Mas Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que? Esse Deus é um chato, é um maldoso, porque ele escolhe você. Não, você vai nascer aleijado, você vai nascer rico. E que é isso? Onde é que está a justiça divina? A doutrina espírita, que é o consolador que Jesus nos prometeu, elas nos dão essa explicação. São através das nossas conquistas, através das várias encarnações, é que faz com que a gente tenha, num determinado momento, numa determinada situação, numa determinada encarnação, determinados benefícios, ou vamos chamar de punição, entre aspas, porque Deus não pune. Tudo que nos acontece é consequência das coisas que fazemos. Na verdade, Deus não pune, não Deus pune. O que nos pune é a nossa consciência. É uma lei chamada lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. É uma lei que Deus criou. Deus não precisa punir, nós nos punimos. Imagina chegar e dar um soco dessa parede. O que vai fazer com a minha mão? Vai doer pra caramba. Tá? Eu fiz porque eu quis, meu livre-arbítrio. Não é Deus que puniu, nem a parede que não puniu. Eu fui lá e consegui machucar minha mão. Assim eu faço ferimentos na minha alma ao longo das nossas existências. Imagine a época de Cristo, por exemplo, aquelas coisas horrorosas, 2.000 pessoas crucificadas naquele mesmo ano. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Era uma prática comum. Imagina como é que era aquele mundo. Imagine Hitler matando 6 milhões de pessoas. Como é que fica isso? Como é que esse espírito Hitler vai ficar nos próximos 1000 anos? Não se sabe. Imagine hoje. A gente ouve muito na televisão todos os dias aquela expressão, vocês vão concordar comigo. Talvez não precisa concordar, mas é um fato que a gente vai refletir sobre isso. O que você espera de o Brasil no futuro? Você entendeu outro dia? O que você espera do Brasil no futuro? Eu acho que a pergunta deve ser ao contrário. O que o Brasil espera de você? O que você pode fazer pelo Brasil no futuro? Porque o Brasil, qualquer país do mundo, é feito por nós. Nós somos cidadãos que construímos o nosso país. Nós somos cidadãos que construímos a educação dos nossos filhos. E nós, infelizmente, não somos 100%, todos nós, não somos 100% educados. Porque a gente, por falta de informação,
nós passamos informações distorcidas para os nossos filhos. Sorte daqueles filhos que têm como pais psicólogos, por exemplo, que conseguem administrar a palavra e administrar. Mas não são todas as crianças que têm pais psicólogos. Nós aprendemos através de erros e acertos. Nós através de cópia. Ele transfere aquilo que a gente aprendeu. Não é? Transfere aquilo que a gente aprendeu. E as crianças, elas são como um livro aberto, um caderno aberto, sem nada escrito. E elas vão, e a gente vai escrevendo nesse caderninho a educação que a gente dá para eles. Pode ser certo ou pode ser errado essa educação. Né? E a criança tem a capacidade muito grande de aprender através de ouvir e de ver. Mais de ver os nossos exemplos do que de ouvir o que a gente fala. Porque a criança copia tudo. Quando se alguém bate na porta, você fala, já vem aquele chato. Mas a criança ouviu, ela percebeu, entendeu? Então, ela, no fundo, ela aprendeu que isso pode. Não é? Quando você vai, tá rindo, é? Quando você vai ao supermercado, com uma criança de 4 anos, a criança fala assim, mamãe, eu quero aquele iogurte. A mãe pega o iogurte e põe no carrinho. Não, eu quero agora não pode, tem que passar no mercado, tem que passar no caixa para pagar. Esse é o correto, porque senão o guarda vai achar ruim, não pode comer no mercado. Ah, mas eu quero, e chora e faz um escândalo. A mãe então pega e dá, dentro do mercado. Pronto, o que ela passou? Que informação que ela passou? Que isso pode. É errado, mas pode, entendeu? E quem passeia pelo mercado sabe, vocês com certeza já viram pelos cantos lá, pote de iogurte, latinha de cerveja, que a pessoa consumiu e não pagou. Tá? E aí nós vamos falar dos políticos que são corruptos. A corrupção começa na base, é uma questão de conceito. Porque quando você fala em corrupção de político, em corrupção você pensa em político. Não, a corrupção é um conceito, é uma ideia. Corromper significa destruir alguma coisa, uma coisa que está corrompida. É usada na linguagem informática, por exemplo, o computador ele pode ter o seu HD corrompido, um arquivo corrompido. Esse é o significado de corrupção. Quando você rouba alguma coisa de alguém, você se corrompeu, você destruiu alguma coisa que não era sua. Então muitas vezes começa de maneira inocente, sem maldade da nossa parte, mas a gente transfere para a criança um conceito. Né? Quando você vai na feira e compra um CD pirata de R$2, tá? Você está contribuindo para que alguém faça alguma coisa errada. Não fiz mal nenhum. Tudo bem, você foi para casa, você acha que não fez mal, mas você está contribuindo com alguma coisa errada. Isso chama-se corromper alguma coisa. Mas a gente faz, não é? E está tudo certo. A criança a gente não sabe também, não tem importância. Quando você vai em algum lugar, a pessoa te pergunta assim, eu quero nota fiscal. A pessoa então, o vendedor fala, o nota fiscal é mais caro. Não é? Não tem isso aí. Então eu quero sem nota, porque alguém está sonegando imposto, você está sendo cúmplice, mas ninguém liga para isso. Mas esse é um conceito. Então quando essa criança vai crescendo, ela ouve assim, professor dá bronca porque ela foi indisciplinada. Então chama o pai, chama a mãe, dá uma bronca na criança, você foi indisciplinado, você fez arte na escola. Aí o pai e a mãe falam para a criança, olha, se você se comportar direitinho, e não vier nenhuma reclamação, eu te levo no McDonald's. Pronto, já fez uma chantagem. Então, se comportar na escola não é fazer uma troca. A criança tem que entender que se comportar é uma obrigação, e obrigação não se compra. Tá? Você pode dar um prêmio por outra razão, está levando no McDonald's por outra razão. Se ela foi naturalmente comportada, você deu notas boas, então você dá um prêmio, não como base de troca. Mas a gente comete esses erros, a gente comete chantagem. Quando a criança fica com essa ideia de troca, quando ela cresce, vai trabalhar numa loja, no mercado, ela vai trabalhar no departamento de compras, por exemplo, ela tem que fazer compras para a empresa, tem que escolher uns 3 fornecedores para ter 3 orçamentos, assim que funciona. Tá? Aí chega um dos fornecedores, chega num cantinho e fala assim, olha, te dou 10% para você colocar o meu produto aí, eu baixo um pouco o preço. 10% vai dar um produto barato, dá uns 500 mil reais. Tá bom. Então pegou R$1.000, R$500 e colocou aquele. Não causou estrago assim, aparente nenhum. Mas, se essa mesma pessoa, conseguir crescer na vida e chegar a ser deputado, por exemplo, aí ela vai chegar na empresa e falar, te dou 5 milhões para aprovar um projeto meu. E ela está acostumado, o conceito existe. Não é assim que funciona?
Então, ao invés de perguntarmos que Brasil você espera no futuro, pergunta o que o Brasil espera de você. É o que nós podemos fazer por ele, né? Transmitir para as gerações futuras, conceito de honestidade, conceito de bondade, de respeito. Porque as próximas gerações serão compostas de quem? Dos nossos filhos e de nós também. Nós vamos estar de volta aqui, tá? Os nossos filhos provavelmente serão nossos pais. Então vamos pelo menos para o egoísmo, criar boas crianças para ter os pais bons, né? Então, essas causas anteriores é que trazem problemas difíceis na nossa vida presente. Tudo bem aqui? Já estamos chegando no fim. Justiça das aflições. Nós falamos dessas aflições, falamos dessas leis de causa e efeito, então vamos falar sobre justiça. Onde é que está a justiça, né? Do porquê que nós sofremos. As bem-aventuranças prometidas por Jesus, elas só vão acontecer aonde? Na vida futura. Porque nessa aqui está difícil. Chega no momento que o que está feito, está feito. A justiça divina, ela não falha. A justiça dos homens pode nem perceber os nossos erros, tá? Eu posso fazer lavagem de dinheiro, posso pegar o dinheiro público, posso fazer o que quiser e ninguém perceber, ninguém notar. Pode até notar, né? Como os políticos fazer o pior de tudo, deixar pista, deixar rastro. Ele fez, todo mundo sabe o que ele fez. Mas como ele não assinou nada, não está escrito, né? Claro, o corrupto não vai assinar embaixo, ele vai usar o carro importado dele, tá, eu uso, mas não é meu, eu ganhei do meu amigo. Aquela casa na praia, não, ela é emprestada. Então é assim que funciona, chama lavagem de dinheiro, é esconder patrimônio, você não consegue nem entender. Quando isso acontece e o cidadão não passou pela justiça dos homens, não se preocupe, passará pela justiça divina. Dessa encarnação, não, tem muitas pela frente. Se ele usou todo esse dinheiro, tem 51 milhões no apartamento, manchado 51 dinheiro, ali vivinho no apartamento. De onde veio aquilo lá? Só Deus sabe de onde veio. Numa encarnação futura, se não houver uma punição da justiça dos homens, numa encarnação futura, né, ele provavelmente vai nascer lá na Etiópia, no Senegal, né? Vai nascer daquele jeito lá, morrendo de fome, magricelo, nem vai lembrar por quê. E as pessoas que também não vão saber por quê. Deus sabe. Então nós não temos que nos preocupar com críticas, com assaltos. No Facebook aparecem muitas críticas a política, não, porque fulano livre, fulano preso, está cheio disso na internet, não está? A gente precisa abaixar a bola. Precisa abaixar a bola e ver que existe uma justiça divina. Sem julgamentos, sem nada. Sem aquela paixão, que nós somos movidos a paixão muitas vezes. Temos paixão por time de futebol, paixão por pessoas, paixão por político. Essa paixão por futebol mata. O que é time de futebol? É um símbolo. É um símbolo. Nós nos apaixonamos por eles, brigamos na rua, as pessoas se batem, se matam. É um símbolo. Porque as pessoas que trabalham dentro daquele símbolo, os jogadores, são profissionais, recebem dinheiro para aquilo lá. Quando eles não estão nesse time, tem outro. Os técnicos é a mesma coisa, mas nós estamos lá lutando por aquele símbolo, brigando por aquele símbolo. Isso é um resquício do tempo que nós éramos pagãos, adorávamos símbolos. Trazemos isso até hoje. Não é? Aquelas brigas no tempo de Jesus, nos estádios romanos, os gladiadores debatendo, se matando um ao outro, era um esporte predileto. Aplaudia aquelas pessoas que morriam, sangravam, né? Lá dentro do estádio. O que acontece hoje? Os estádios, os campos de futebol hoje têm a mesma forma, mas a briga acontece lá de fora. Então aqueles que estavam lá dentro aplaudindo estão brigando lá de fora, são espíritos reencarnados que estão brigando lá de fora. Vocês vejam como a nossa evolução é lenta e demorada. Então daqui a quantos anos tudo isso vai acabar? Daqui a quantos anos as guerras vão diminuir? Faça uma estimativa. Daqui a 10 anos, 20, põe ano disso aí. Quando nós entramos no ano 2000, a gente tinha aquela ideia que passava no tempo espírita que terceiro milênio vai tudo melhorar. Vai, o terceiro milênio é um período de 1000 anos. Só se passaram 18, então tem chão pela frente ainda. Tem chão. Então, as bem-aventuranças prometidas, acreditem, só na vida futura, porque nessa muitas vezes a gente pode ter só uma colherzinha de chá, não é?
É aquela história, devia perder o braço, perdeu um dedo. Graças a Deus, ainda perdeu o dedo, só podia ter perdido mais. Somente as múltiplas vivências explicam as diferenças sociais. Somente as múltiplas encarnações explicam para a gente toda essa diferença de pessoas, umas com as outras. Quem é pobre, quem é rico, quem nasceu doente, outro nasceu na favela, outro nasceu em Alphaville, outro nasceu saudável, outro nasceu sem braço. Somente as múltiplas existências explicam essas diferenças. Não tem como, senão não haveria justiça divina. E lembrando que os Espíritos dizem que sofrimento não é necessariamente uma punição. Deus não... O maior julgador nosso, o maior juiz nosso é a nossa consciência. Quando a gente desencarnar e abrir os olhos, nós vamos ser exatamente como somos. Nós não mudamos nada. Kardec chama de individualidade. Nós conservamos a nossa individualidade. O que eu penso agora, se eu tiver um infarto agora e abrir os olhos, eu vou pensar perfeito. Não sou santo por causa disso. Ninguém é santo porque desencarnou e abriu os olhos. Pensar exatamente igual. Né? Mas a minha consciência, a minha alma, meu espírito, não meu espírito, está errado. Eu não tenho espírito, eu sou um espírito encarnado. Eu sou um espírito que estou usando este corpo. Em outra encarnação eu vou usar outro corpo, não sei que cor que vai ser, mas vou usar outro, não sei como é que vai ser. Nessa encarnação eu sou baixinho. Por quê? Porque na encarnação passada eu era um guerreiro, lutador, bati em todo mundo. Nessa encarnação você vai ser baixinho, vai ser espírita. Vai fazer palestra para aprender. Para baixar a bola, vai fazer palestra para aprender. Então eu estou aqui no yoga, eu tenho 2 dedos para lá para mim. Gente, a gente fala brincadeira, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Então, o sofrimento não é uma punição, é uma experiência. Da mesma forma que a palavra sofrimento, aos olhos de Deus, não é um sofrimento. É como um bebezinho que se ensina a andar, que ele cai no chão, ele chora de maneira. O pai não fica preocupado que ele chorou, que ele cai no chão, porque ele está ensinando. Para nós, os nossos erros, para Deus é a mesma coisa. Não é uma punição, não é um sofrimento, é uma experiência, um aprendizado. Alguns de nós têm facilidade para aprender mais facilmente. É como aquele, quem tem filho sabe, criança pequena. Quem tem mais de um sabe mais ainda. Você tem um menino que você fala assim, não sobe aí que você vai cair. Tá bom, ele não sobe e cai. Você tem outro, não sobe aí que você vai cair. Pega e sobe. Desce aí que você vai cair. Ah, não cai. Desce que você vai cair. Aí ele desce. Aí você tem outro filho e fala, não sobe que você vai cair. Tá. Ele precisa cair para aprender. Ele continua subindo, ele sobe nas costas, cadê ele cai para aprender. Aí você dá uns puxão de orelha, né? Aprendeu? Aprendi. Tem gente que aprende a o livre-arbítrio, precisa de experiências difíceis. Por isso que todos nós somos diferentes. Por isso que os Espíritos nos ensinam que Deus é justo. Né? A justiça divina está aí. As diferenças, quem faz a diferença somos nós. Deus não nos pune. Quem nos pune é a nossa própria consciência. Quando nós desencarnamos, é a nossa consciência que nos mostra os nossos erros. E então, depois que nós acordamos no mundo espiritual, estamos já em condições de raciocinar, de meditar, de refletir, né? Junto com os nossos amigos que já estão lá nos esperando, que estão melhores do que nós, e a gente está numa condição de arrependimento, digamos assim. A gente medita e fala, puxa, que besteira que eu fiz. Eu preciso pagar essa besteira que eu fiz. Então a gente reencarna disposto a passar por coisas semelhantes que eu fiz alguém passar. Tá? Aqui a gente chama de provação, a gente chama de prova. É uma prova. Você pode passar ou não uma prova. Tá? Mas é uma prova. Mas não é só passar pela prova. O erro que eu cometi, o mal que eu causei, eu tenho que reparar. Não é só se arrepender. Tem segmento religioso que diz, não, se arrependa e será salvo. Não tem? Não. Na doutrina espírita não. Se arrependa e repare o erro que você fez. Simples assim. Mas como? Não é? Para isso existem as encarnações. A gente não vê pessoas, você não entende como é que uma pessoa se dedica tanto a trabalhar pelo asilo, então a recolher crianças, abre creches, se dedicam a tudo. Ela está repondo, ela nem sabe, mas está repondo coisa do passado. Quem sabe ela contratou criança, abandonou. Hoje ela se arrependeu e está repondo o erro da fé. Dá para entender isso? Então nada é de graça, nada é dor. Não é boazinha, né? É? Não é boazinha. Não, nessa tinha não. Ela está cumprindo, é uma prova que ela está cumprindo,
né? Está repondo algum mal que ela deve ter feito. Por isso que Deus é justo nesse sentido. Dúvidas, queixas, reclamações? Muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo comentário.